Bem-vindos a mais um episódio do AppCast. Eu sou Carol Zaine, vice-presidente de comunicação da associação, e nós estamos aqui no maravilhoso estúdio da Mr. Da Vinci, nosso super parceiro dessa segunda temporada, que, aliás, se vocês estão acompanhando, está ficando incrível, convidados maravilhosos, e hoje não vai ser diferente. Nós estamos aqui com uma pessoa que tem muito a nos ensinar sobre mulher e esporte. Ela é jornalista, é especialista em marketing esportivo, é cofundadora do Dibradoras ao lado de Angélica Souza e Renata Mendonça. E o Dibradoras, para quem não conhece, tem foco no protagonismo feminino no esporte, que, aliás, foi reconhecido em 2020 pela FIFA como um dos principais blogs e podcasts sobre futebol feminino. Além da atuação no Dibras, né, que a gente é íntima, então vou chamar de Dibras, participa ativamente de debates sobre a representatividade feminina no esporte, contribuindo para a construção de um ambiente mais inclusivo e igualitário. Hoje ela compartilha conosco sua trajetória, desafios, perspectivas sobre a evolução da mídia esportiva no Brasil, com esse foco em mulheres. Seja muito bem-vinda, Roberta Nina! Obrigada pelo convite, minha amiga. Estou muito feliz de fazer esse programa com você. É uma honra te receber, gente. Essa mulher aqui, ó, vou falar, ela tem uma história bem basiquinha, né? E é com ela que eu quero começar. Bem basiquinha, nossa luta. Nossa luta. Me conta. Vou te chamar de Nina, só para informar para informar todo mundo. Sim. A gente se conhece só há 20 anos. Isso, pouca coisa. Pouca coisa. Nós já trabalhamos juntas. E ao longo desses últimos anos, né, a gente desenvolveu os nossos projetos, e o seu projeto foi o Dibradoras, né? Isso. E que eu particularmente, não é só porque você é minha amiga, tá? Que fique bem claro, mas que eu sou muito fã desse projeto, e eu queria que você contasse para nossa audiência quem é a Dibradora, quem são as Dibradoras e o que vocês fazem aí da vida, o que vocês estão fazendo? A gente está aí há 10 anos na luta pela visibilidade, né, das mulheres no esporte. A gente surge em 2015, quando ainda era muito raro esse papo de mulher treinadora, mulher ocupando o cargo de dirigente de clube. Ninguém falava, né? Existia. Especificamente do futebol feminino. Isso, né? A nossa maior bandeira é o futebol feminino, né? Então é importante situar que quando a gente nasce em 2015, estava acontecendo uma Copa do Mundo feminina no Canadá e pouca gente sabia disso. Tinha cobertura na TV aberta? Eu nem lembro, não, pra você ter uma ideia. Na TV aberta, não. Havia cobertura em TV fechada, né? Sport TV transmitia. Não lembro se a Band transmitia, mas eu acho que não. Porque era isso, a gente tava, querendo ver a Marta jogar, querendo ver Formiga, Cristiane, e era muito escasso. Então, assim, o Sport TV eu lembro que transmitia as partidas, mas ela entrava no ar 2 minutos antes do jogo começar. Então não tinha pré-jogo, não tinha informação, não tinha cobertura. Então a gente assistia dessa forma na TV fechada. E a gente falou, caramba, né? Tão pouco espaço, tão pouca visibilidade. O que acontece? Por que a gente não se engaja na Copa do Mundo feminina como a gente engaja na Copa do Mundo masculina? Porque estamos falando de Brasil, né? Não é meninos contra meninas. Nós... Brasilzão. Isso, né? É isso aí. Então a gente começou nessa luta, muito por causa disso, né? Em baladas, a gente montou o Dibradoras pouco antes da Copa acontecer. E aí a gente começou a gravar podcast, olha lá, no longínquo 2015. E agora o SXSW falou que esse é o ano do podcast. Amiga, todo ano é o ano. Todo ano é o ano do podcast. Desde que eu comecei. Mas em 2015, vocês estavam ali... Parecia que lá era o ano do podcast. Acho que em 2015 já me falaram mesmo que era o ano do podcast. Depois foi 2016, 2017, por aí foi. Mas aí a gente começou a ir pro estúdio gravar, né? A gente começou na Central 3 e a gente levava convidada, assim, amiga. Jogadora, medalhista olímpica, jogadora que já tinha disputado o Mundial, sentava na mesinha com a gente debatia. E aí a gente percebeu essa lacuna que, caramba, as mulheres querem falar. As mulheres precisam falar das suas trajetórias, mas tem alguém disponível a ouvi-las? A dar espaço para elas? E ali meio que surgiu o Dibradoras, né? Tanto em rede social, como em site, cobertura. A gente começou a ir para jogos. E aí foi outros problemas que a gente foi desvendando, né? Cadê a Série A do Campeonato Feminino? Onde transmite o Campeonato Feminino? Como que eu faço para assistir o Campeonato Feminino? Não tinha nada. Nada. Quer dizer, ele existia, mas ele acontecia ali nas brechas, assim, sabe? Não estava ocupando
canais de divulgação, grandes canais, grandes mídias fazendo cobertura. Marcas nunca, assim, não nunca, né? Mas assim, sempre teve pouco apoio de marcas Sim. o futebol feminino. Tinha um apoio, né? Mas era muito valores, se você Baixíssimos, né? Mais comparados. comparado com o masculino, e nem precisa ser igual ao masculino, porque eu acho que o masculino é um produto que está consolidado, que existe há muito tempo, não é esse o ponto, né? Quando a gente fala de igualdade, não é que a Marta tem que ganhar o mesmo que o Neymar, porque não tem como, né? O Neymar, ele tem muito mais exposição, ele tem muito mais maneiras de conseguir o patrocínio do que a Marta, né? Então, quando a gente fala de igualdade, é igualdade de espaços, de possibilidades, né? Então, existia um patrocinador, mas era muito... Além de pagar muito pouco, fazia muito pouco para a promoção do esporte, né? Então, vivia invisibilizado. Então, a gente começou a descobrir como funcionava junto com o Dibradoras. Não foi uma coisa que a gente já sabia como que era e montamos por causa disso. A gente só queria dar visibilidade. Mas eu acho interessante porque eu acompanho, né, a mídia, né, o veículo de Vibradoras desde então, e realmente vocês colocaram luz em pautas que, assim, a gente sabia que o futebol feminino, ele tinha essa coisa mais invisibilizada, que se falava pouco, mas eu acho que o grande público, conforme foi tendo acesso às reportagens, né, às coberturas que vocês faziam, foi tendo a real dimensão Sim. do quão discrepante era, certo? Sim, e eu acho que a gente estava nascendo numa época de muito se falava sobre igualdade de gênero, né? Aquela onda do feminismo, né? Que começa lá em Hollywood, com as atrizes. Época do Me Too, né? A época do Me Too, exatamente. E em 2015 também, o Museu do Futebol passa a incluir as mulheres jogadoras no acervo do museu. De quando que é o museu? Você lembra quando inaugurou? Eu lembro quando inaugurou, mas eu não lembro o ano. Eu não sei exatamente, mas deve ser 2007, 2008, E que ano por que ali. entrou mulher? 15. Ah, ruim, né? Ainda não, ainda bem que Entrou aconteceu. tardiamente, mas isso foi uma luta das mulheres de lá de dentro, das pesquisadoras, e assim, as mulheres entraram no museu de forma muito humildezinha, tá? Com um negocinho ali, um totemzinho ali, enquanto toda a história do futebol dos homens estava lá. Lembrando que a gente está falando do Museu do Futebol, não é o Museu do Futebol masculino, né? Então, as mulheres receberam homenagens ali, foram incluídas. E aí, depois, em um ponto de virada, que eu acho que é bem recentemente, assim, que agora tem... Você chega lá, tem a Marta dando boas-vindas para você, do lado dela está o Pelé, então colocaram o rei e a rainha juntos. Mas estamos falando de coisa Bem recente. bem recente. Então, a gente nasce naquela efervescência do feminismo e das mulheres ganhando destaque no museu e das competições acontecendo, e aí a gente aprende junto com elas, né? Escutando as atletas, escutando as mulheres, a gente entendeu o que acontece com o futebol feminino. E muita gente não sabe que o futebol feminino foi proibido por 40 anos no Brasil. Essa é uma informação que eu acho que, assim, quando você começa a falar sobre isso com as pessoas, né? Sobre o futebol feminino, sobre, né, a pouca visibilidade, e quando você fala assim, é porque foi proibido. É isso. Porque houve um decreto-lei durante a ditadura militar, né, a era Vargas, de que o corpo da mulher não era apropriado para algumas práticas esportivas, entre elas o futebol, o boxe, o futebol americano. Então, esportes de contato, porque eles achavam que a mulher podia ficar infértil, fazia mal pro coração, porque a bacia... Como se a gente fosse um serzinho bem frágil e que não conseguisse chutar uma bola, entendeu? Então, esse tipo de lei atrasou muito o desenvolvimento do Brasil, né? Do esporte, do futebol feminino no Brasil. Então, mulheres que jogavam, elas eram clandestinas, elas iam presas, elas iam para a delegacia, afinal tinha um decreto-lei que elas não podiam jogar. Então, essas mulheres que foram presas na época da ditadura, elas estão vivas até hoje para contar isso, né? Que tinham que correr, que eram denunciadas. Então, a primeira seleção feminina de futebol surge nos anos 80. Nossa, mas é muito depois, né? A seleção masculina já estava com quantas... 3 títulos mundiais, minha amiga. Então, assim... por isso que não tem como comparar, né? Elas são ruins e eles são bons. Eles jogam futebol desde que eles nasceram. O menino é incentivado dentro de casa a chutar uma bola. Uma menina tem que brincar com o quê? E a com a boneca, com a cozinha. E a instituição Seleção Brasileira está aí há
muito mais tempo. Exatamente, sempre divulgando o futebol para os homens, né? Então, tem que entender o contexto para entender o atraso, para entender por que demorou para estar na televisão. E ainda assim, né, nós temos uma jogadora que foi 6 vezes melhor do mundo, né, minha amiga? Não Só é, 6 vezes. não é um negócio pouco, né? Então foi assim que a gente definitivamente. começou a trabalhar com vibradores. Aí, amiga, é o seguinte, né? Eu acho que vocês nascem do futebol, vocês ainda é a veia, né? Do vibrador, às vezes é o mas futebol. vocês começaram a se relacionar mais com o esporte feminino ao longo dos últimos anos, Sim. de uma maneira mais ampla, Não, né? foi logo no começo, porque assim, quando a gente começou a fazer os podcasts da Copa, no pós-Copa a gente falou, cara, acabou a Copa do Mundo de 2015, onde que a gente vai assistir futebol agora? Como é que a gente vai falar de futebol? Não vai ter mais A gente futebol vai morrer. daqui 4 anos. É, exatamente. E aí a gente começou a trazer outras mulheres do meio do esporte, e a gente percebeu que tudo que uma mulher do futebol passa, em sua maioria, as dos outros esportes também passam, né? Que é Mesmo os que têm visibilidade. Sim, Vôlei. sim. Nossa, né? Mas aonde que a menina joga vôlei? Onde que ela pode desenvolver para jogar vôlei, né? Eu acho que o vôlei já é um esporte mais consolidado no Brasil, porque ele não é um esporte de contato. Então, ele podia. Ele não é tão mal visto, entendeu? O basquete, por exemplo, teve os seus anos no auge com Hortência, Paula. Como que está o basquete hoje? A gente não tem notícia de seleção feminina indo bem. Por quê? Porque não se incentiva, né? Porque não tem esse aporte. Então, são alguns esportes que ficaram escanteados e que para a mulher é sempre muito difícil. Então, assim, o que a nadadora passa, o que a judoca passa, o que um atleta do atletismo, é sempre igual. Que é a diferença de apoio, às vezes machismo dentro de casa, dos pais achar que esse esporte não é feito para você, que você tem que trabalhar com outro tipo de coisa. Então, é sempre o mesmo discurso, sabe, assim? E aí eu queria trazer a nossa conversa, porque assim, né, a gente está falando de toda essa questão, né, da falta de incentivo da mulher para ela praticar um esporte, para ser uma atleta. Sim. Acho que o ponto é esse, para ela ser uma atleta, né? E eu quero muito trazer assim também uma visão do mercado, né, da publicidade para esse universo. Porque o que a gente percebe é que a gente tem, principalmente de novo, né, nos últimos anos, com a visibilidade, né, da seleção feminina, ou até dos esportes, a gente teve a Olimpíada no ano passado, que foi assim, histórica, Sim, né? sim. Com mulheres ganhando as principais medalhas da delegação brasileira. Sim. E ainda assim a gente assim, começa a perceber que você tem muitas mulheres que são fãs de esporte, independentemente de ser masculino ou feminino, e você vê que tem muitas mulheres que começaram a se conectar com o esporte por conta de ver o feminino brilhar muito. Mas a gente ainda percebe que tem uma lacuna muito grande entre as marcas e esse público. Tipo, como a marca se comunica com esse público, como a marca se comunica com a mulher que gosta de esporte. Estou falando isso porque nos últimos anos vocês também começaram a ter esse olhar, né? Do tipo do mercado, mercadológico, das marcas. O que acontece, né? Por que as marcas ainda têm essa dificuldade? O que você acha que acontece? Justamente da sua observação de 10 anos vivendo com isso. Primeiro, a gente percebe que o problema não é no esporte feminino, né? Nós somos mulheres, que eu posso falar que eu sei que você também que você tem um time de coração, eu também tenho meu time de coração. Você não vai falar seu time? Não, posso falar, meu time é o São Paulo. Meu time é o Palmeiras. Quando você foi ao estádio pela primeira vez, foi pra ver homens ou mulheres jogando bola? Obviamente que homens, né? Então tá, então assim... Lembro até hoje. A marca... Uma palestra em Itália. Isso, exatamente. Então assim, eu cresci torcendo por homens. Por quê? Porque eu não via... Não tinha representatividade, eu não via jogos de futebol feminino na TV. Pouco se passava. A Band lá nos anos 90, eu lembro da Cici jogando no São Paulo, mas era muito, muito raro. Então assim... A gente cresce consumindo e torcendo para homens e para o esporte feminino. A marca, ela tá ali, né, trabalhando, né, como patrocinadora desses clubes, mas até ali, naquele contexto, ela tá falando com homens. Né? Ela ignora totalmente mulheres. A mulher que pode gostar de um esporte. Exato. Tipo, ela não cabe. Eu quis comprar a camisa do maior ídolo do meu time. Raí. Rogério Ceni, né? Ah... Não, o Raí... Tá bom, não vou entrar aqui nessa... Não, o Raí tá no meu coração. Mas, quando eu fui comprar a camisa do Rogério Ceni, não existia modelagem feminina.
Eu tive que comprar uma camisa 12 de criança. Isso eu tô falando de anos atrás. Hoje uma 12 não entra em mim. Mas, na época, eu tive que comprar uma camisa número 12, que era pro formato do menino e que cabia em mim com 18 aninhos, 20 aninhos. Então, a diferença já acontece ali. Na hora de oferecer um produto do clube, você ignora totalmente a presença das torcedoras. Então, assim, é um tipo burro, né? Mercadológico, porque você Claro, não considera... é um dinheiro Exato. que você tá deixando de olhar, né? Vamos combinar? É isso. Então, todas as mulheres, assim, da década de 80, 90, tiveram a sua primeira camiseta modelagem masculina. Tô dando um exemplo, tá? Hoje, os clubes conversam com mulheres, incluem elas em programas de sócio-torcedor, produtos, mas ainda o futebol masculino é um ambiente hostil para as mulheres. Para mulheres, para pretos, para gays. O futebol é um ambiente hostil para as minorias, né? Ele é bom pro homem hétero ali, médio, que tá torcendo. Então, a gente também se afasta do estádio por medo de violência, por medo de assédio. Mulheres são assediadas. Agora, alguns estádios têm essa proteção de um lugar onde você pode denunciar e buscar esses assediadores, mas nunca foi fácil. Então, quando a gente pensa nisso, né, por que a marca não investe? Porque ela também não tinha esse olhar, as mulheres não estavam ali, as mulheres não estão ocupando o cargo de dirigente, elas estão sempre como não querendo desmerecer, tá, mas assim, o papel da mulher dentro de um clube de futebol, dentro de uma comissão, geralmente é respeitado e aceito quando você é uma fisioterapeuta, quando você é uma nutricionista. Você vê uma auxiliar técnica de um cara na beira do gramado? Você não vê. Você vê uma preparadora de goleira no futebol masculino? Não tem, é sempre homens. Então, assim, a gente está sempre condicionada a esses cargos. Então, quando a gente fala da presença da mulher ali, era difícil você se identificar e se sentir segura naqueles espaços, né? E a marca, obviamente, está condicionada a pensar desse jeito também, né? Então, eu acho que a virada vem a partir disso que a gente está falando, da onda do feminismo, da busca das mulheres por direitos, da militância, de perguntar... Camisa de seleção feminina, gente. O Brasil disputou... O Brasil feminino foi para suas primeiras Copas usando o fardamento masculino dos homens. Eu lembro disso, cara. Você fala com a Roseli, ela fala, cara, eu joguei com a camisa do Romário. Era desse tamanho em mim. Coitada, a primeira camisa de futebol que foi feita para as mulheres, com o corte do corpo delas, foi feita pela Nike em 2019. Cara, tipo, 2019 foi ontem, 19, né? Não, 2019 eles puseram à venda a camisa. Tá. A primeira feita foi agora, em 2023. Porque não vendia, foi feita, mas não foi colocada à venda? Não existia feminina. Se não quisesse comprar, não Você achava. comprava a do Tafarel, a do Gilberto Silva, sei lá, mas não tinha. Então hoje existe a camisa. Aqui, né? A nossa roupa é diferente do corte dos homens. Quem quer usar roupa larga, tudo bem também, tá liberado. Eu adoro roupa larga. Mas assim, precisa ter um recorte, a gente não usa aquele negócio aqui. Então tem um desenho especial, né? Braço, tudo. E escrever nome de jogadora nas costas. Então, isso existe há poucos anos, tá? É de 5 anos pra cá. Cara, é pouquíssimo, né? É pouquíssimo tempo. E aí me fala mais uma coisa, né? Dentro desse contexto, assim, você acha que as marcas têm um papel nesse processo de construção da visibilidade do esporte feminino? Com certeza. Eu acho que é necessário, né? Pô, você é uma marca. Você tem que falar com o seu público mais diverso, né? Da criança até uma idosa que vai pro estádio e que quer conhecer seus ídolos, entendeu? Então eu acho que teve por muito tempo essa lacuna, acho que ainda tem uma grande lacuna, porque a gente sabe, o que gera milhões é o futebol feminino, porque, né, é um produto consolidado, tá na TV, tem divulgação, mas todos os clubes estão praticamente quebrados, né? Se você olhar. Então falar, é o futebol que traz lucro. Lucro pra quem, né? Se todos eles estão devendo, minha gente. Todos, né? Tá difícil. Ninguém tem uma saúde financeira ótima. Quem tá na crista da onda, quem ganha título, Palmeiras, Flamengo, ultimamente, beleza. Mas tá devendo. E as cifras são altíssimas porque não se comporta, não se paga, né? Quanto ganha um jogador de futebol? Uma mulher não chega nem aos pés do que esse cara ganha. Um menino da base ganha mais que muito profissional, entendeu? Então eu acho que tem essa discrepância. Mas, porque o futebol masculino fatura. Não é isso. Não é um financiamento
financeiramente saudável, Tá. porque eles estão sempre endividados. Então, tem essa discrepância para as mulheres. E ainda é difícil encontrar marcas que banquem o esporte feminino, né? Porque quer visibilidade, porque quer retorno. Ok. Mas assim, a TV tem que passar, os jornais têm que falar. É toda uma cadeia que precisa girar, Claro, entendeu? claro. Senão também a marca não chega onde ela quer chegar, né? Exatamente, é isso. Então, muita coisa precisa acontecer para a roda girar, né? E a gente tem, né? Inclusive, eu tenho conversado com algumas pessoas e as pessoas não sabem que em 2027, daqui 2 anos, o Brasil vai sediar a Copa do Mundo feminina, né? Você lembra o alvoroço que foi quando o Brasil sediou a Copa do Mundo masculina? Nossa, a gente A gente tava ficou 4 horas 4 pintando a anos rua, Vai pra pendurando, Copa. pendurando bandeirinha, fazendo Sim. um fuleco. Era o fuleco, É, né? o fuleco. O fuleco ficou 4 anos de fuleco em todos os lugares. Saudade do fuleco. Lembra disso? Foi tão legal, Tão né? bom, Não, né? foi tão bom. Eu tenho bom. saudades. Saudades Saudades demais da Copa no Brasil. Mas a gente tem a feminina daqui, né? Mais ou menos uns 2 anos, é? Vamos arredondar para 2. Vamos arredondar para 2 anos. E a gente ainda não tá vendo propaganda na televisão, a gente não tá vendo nada disso. Tem muita coisa que ainda tá acontecendo meio que a passos mais lentos, né? Uhum. E também acho que pelo fato do Brasil ter vencido, foi recentemente, ano passado, né? Que foi... Olimpíada, a gente foi super bem. Sim, mas o feminino. anúncio de que vamos ter a Copa, tá. acho que foi logo depois da Olimpíada. Ai, gente, tô perdendo um tempo, não consigo mais. Mas foi ano passado. Então, há 3 anos da Copa, né? Eu acho que também pelo fato da gente ter essas estruturas prontas, né? Porque o Brasil vai aproveitar toda a estrutura que foi feita Claro, para padrão FIFA. isso, para a Copa de cá. Mas assim, foi tão importante essa vitória para o Brasil ali, até para ganhar força, né? Dentro da FIFA, dentro dos órgãos, entender que é um país que respira futebol, e acho que é a nossa chance de mostrar que a gente também se orgulha das mulheres, né? Da trajetória das mulheres. E é muito... Eu queria muito que as pessoas tivessem a chance de acompanhar o futebol feminino na sua essência, né? Que geralmente é um lugar muito mais seguro para você frequentar estádios, né? As meninas... elas têm uma proximidade muito grande com o público, elas vão atender o torcedor ali na porta do CT, porque elas não são assediadas como os jogadores Sim. são, né? Então elas acabam dando mais atenção, é um espaço muito mais propício para jovens, para crianças, para idosos ir no estádio, é um ambiente saudável, para as pessoas diversas, LGBT, porque a maioria das jogadoras não escondem, né, a sua diversidade, enfim. Então elas estão ali mostrando, sim, eu namoro uma mulher, sim, a gente luta contra assédio, sim, aqui a gente luta contra racismo. Então é um ambiente mais inclusivo e diverso. Então eu acho que isso pode também mudar um pouco o olhar das pessoas pro futebol, sabe? Assim, E as marcas poderiam, né, estar envolvidas com isso. amiga, também, tem né? tanta causa que você pode apoiar as mulheres ali, sabe? Tantos números que dá para você trabalhar, o número de violência em jogos de feminino é praticamente nulo. Ninguém briga na arquibancada, ninguém sai na porrada, nada acontece nesse sentido, né? As mulheres também têm um retorno muito, muito saudável de engajamento, seja em rede social, seja em audiência, seja de transmitir valores, seja de falar de assuntos que precisam ser falados sem medo. Porque às vezes um jogador tem receio de se posicionar contra a favor de alguma causa e, cara, nossa, esse aqui falou que é a favor disso, então eu não posso estar aliada com ele, porque vão achar que eu sou... Agora é dividido assim, né? Ou você é uma coisa ou você é outra. Então, com essa polarização também, tudo fica mais efervescente, né? Claro. E as mulheres, elas são mais livres, né? Pra ser quem elas são, né? E aí torna o ambiente muito mais saudável e, na minha visão, para as marcas também, né? Acho que tem que ter essa atenção. E assim, ainda sobre o tom, assim, né, também, a gente vê realmente, assim, né, que não tem um investimento das marcas como um todo, né, não só na questão do esporte feminino, mas com esse foco na mulher que torce, né, na mulher que é torcedora, independentemente, de novo, do esporte, pode ser da Fórmula 1, que seja. Você acha que ainda tem ruído quando você fala assim, a marca conversa com a mulher que consome, que gosta, que é fã de esporte? Você acha que as que se comunicam, você acha que estão se comunicando bem? O que você percebe dessa questão de tom da conversa? É que eu acho que são
tão poucas as iniciativas que acontecem que a gente não consegue dizer aquela marca, nossa, quando ela faz certo, né? Então, acho que as coisas acontecem, as coisas com as marcas acontecem muito mais às vésperas de grandes eventos. Então, chega na Copa, todo mundo quer falar de seleção feminina, quer falar das guerreiras do Brasil, quer falar de nossa, mas é sempre o mesmo tom. Ai, elas foram. A gente precisa sair do coitadismo, entendeu? Ai, elas foram proibidas. Ai, elas não ganham tanto quanto eles. Ai, gente, tem tanta coisa boa para falar e tanta mensagem incrível, o tanto que elas engajam e conversam com crianças, o tanto que elas são acessíveis. Verdade, né? Elas têm um canal muito aberto com criança, né? Porque cara, tantas jogadoras de seleção que as meninas se inspiram, meninos também eu começo a ver, entendeu? Então acho que as marcas, não é que elas não patrocinam, assim, não patrocinam no tamanho que fazem com o masculino, isso é fato. Mas, assim, elas não conseguem ver além do coitadismo, do tempo que foi proibido. Essa coisa da superação, tem que da superação. invisibilidade, porque elas foram invisibilizar. Foram, né? Então, hoje, o que a gente vai olhar pra frente? O que elas movimentam? Quando elas estão num jogo na TV aberta, elas têm audiência, pico de audiência alto de time de futebol masculino. Quando elas estão numa Copa do Mundo, todo mundo começou a parar para assisti-las, né? Nossa, e para mesmo. Agora na Olimpíada, cara, foi uma Isso, loucura eu o tava futebol aqui, feminino. mas assim, eu sei que aqui as pessoas estavam... Não, aqui foi tipo um masculino. Ainda mais que foram pra final, né? Então, tipo, o pessoal parou pra assistir, né? E assim, o clima de Copa, de Olimpíada no estádio é tão diverso, é tão inclusivo, é tão bonito de ver. É interessante, sabe? traz isso pra gente, porque você é uma pessoa que, né, você tem ideia de quantas coberturas você já fez nesses 10 anos de Vibradoras, contando Copas do Mundo? Não, vamos contar a Copa do Mundo e Olimpíada, que é mais fácil, porque assim, jogo de brasileiro, paulista... isso aí são todos, isso né? aí já foi, né? Mas os grandes, assim... Não, a gente cobriu em loco a Copa de 19 na França e a última da Austrália e da Nova Zelândia em 23. E em loco a gente foi para o Rio, a gente fez algumas coberturas, né? É que o Rio ali também era muito começo de vibradoras, então a gente também não entrou como credenciadas, né? A gente foi cobrir como uma grande torcedora, mas credenciada as duas Copas, 19 e 23, e as duas Olimpíadas. A gente foi para Tóquio, né? Quando tava tendo lockdown e tal, e a gente teve que tomar um super cuidado, mas fizemos a cobertura em Tóquio, só o de vibradoras para me levar para Tóquio, né, amiga? Como é que eu ia parar em Tóquio? E na Austrália, olha onde eu fui parar, com o esporte feminino. E a gente fez agora, recente, a cobertura de Paris também. Tá. Então, e ali, a minha credencial era de futebol, mas a gente acaba cobrindo os outros esportes. Sim. Então, lá eu tive a possibilidade de entrevistar a Raíssa Leal, a Bia do judô, Rebeca, enfim. Só as mais, só as tops. Duda, Ana Patrícia. Então, assim, e foi uma Olimpíada muito especial para as mulheres, né? E me fala assim, né? Você também, além, né, do todo de Vibradoras, você sempre foi uma grande fã de futebol. Né? Sim. Te conheço só há 20 anos e há 20 anos que você aí era louca pelo Tricas, né? Sim. Acompanhou muito futebol em estádio. Sim. O que você sente de diferença do público? Do masculino? Quando você vai para um jogo Nada. masculino e pro feminino. Ah, tá. No masculino continua tudo igual a quando eu ia criança, do mesmo jeito. Você ainda vai ver jogo masculino? Menos? Bem menos, assim. Tá. Bem menos de estádio, assim. Eu vou mais no feminino. Mas eu vejo muito mais mulheres também indo em jogos do masculino, né? Se a gente for pegar um recorte de 15, 20 anos atrás, eu ia muito porque eu ia com meu pai, com meu irmão, sempre com um homem. Sim, junto, Me né? Pra bancar tutelando, ali, né? Como é que eu vou sozinha? Depois que eu entendi que eu podia ir sozinha, eu comecei a ir com as minhas amigas. E eu vejo muito coletivos, né? Grupos de mulheres indo sozinha ao estádio, pra ver o masculino. E no feminino eu vejo essa diversidade que eu te falei, né? De mães ter a segurança de ir com filhos. No feminino você percebe que, assim, então tem mais famílias. Tem Você, mais família. assim, se você pensar nesse contexto de investimento nesse universo, as marcas que investem nesse universo, você consegue impactar um público muito mais amplo.
Tipo, mais criança, sim. tudo assim, desde de jovens, família. Sim, e um público que, às vezes, nem é habituê de ir ao estádio. Ele tá indo porque, cara, meu time tá na final. Primeira vez, Nunca às levei meu vezes, filho, tenho medo de levar meu filho pra ver um jogo do Corinthians, do São Paulo, masculino. Tá na final do feminino. Vamos levar? A única coisa ruim é que, por conta de violências, né, no estádio, a gente não pode ter torcida rival nos legal, estádios. né? Porque é isso, Zé. A rivalidade do futebol, né? Então, assim, jogo clássico, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians, é torcida única. É. Então, se tá tendo um jogo no Allianz, é só torcedor do Palmeiras que tá lá. E isso, tipo, eu ia em estádio, eu ia no Morumbi dividido, sabe? Corinthians e São Paulo, bandeira. E era outro rolê. Era outro rolê, só que assim, violência, né? As pessoas se matam com um pau de bandeira, as pessoas se pegam no metrô. Não que o lance de hoje ter torcida única iniba a violência, porque eles combinam de brigar, né? Claro. Eles marcam lugar. Mas o que eu tô dizendo, no futebol, você acaba atingindo um público que no feminino, que no masculino você não consegue atingir, que são as crianças, que são os mais velhos, que são as famílias, que é o público LGBT, que ia mais. Então, assim, é outro rolê, tem outra pegada. E assim, é muito mais saudável, é muito mais tranquilo, ninguém tá na arquibancada falando que vai matar, vou te pegar, entendeu? Vou bater, matar e etc. Não existe isso. Então, acho que é uma oportunidade também das marcas de prestar atenção nisso, porque o que eu vejo muito os clubes têm um patrocinador master. Esse patrocinador master não ativa no feminino como ele ativa masculino. masculino. Então, E você acha que tá perdendo uma oportunidade? Não. Assim, sem dúvida, né? tá perdendo, claro. Mas também tem aquelas marcas que desejam entrar no futebol e no masculino é um território impossível para eles, né? Marcas menores ou que tá começando e que a cifra é muito alta. Cara, investe no feminino, põe o seu patrocínio na camisa do feminino. Então eu vejo muito o Corinthians fazendo isso, por exemplo, né? Que time que você acha que tá fazendo legal? Traz pra gente, vamos trazer alguns exemplos legais. Eu acho que o Corinthians tem uma história legal de fazer isso, de ativar patrocínios que não conseguem estar no masculino, não fazem parte, mas, pô, Estão no feminino. aqui no feminino você pode ter exposição em camisa principal, manga, alguma coisa. No São Paulo, recentemente, achei legal também que o Morumbisa agora, né, tem o nome do chocolate e tal, e a marca também está expondo no uniforme das meninas. E é uma coisa que não tinha acontecido. Então, é perceber essas oportunidades, sabe? No que você pode ativar, tanto no clube como numa jogadora ali, né? Quem é a jogadora que você olha, admira e fala, cara, ela tem um posicionamento legal sobre esse assunto. Tem tantas meninas que são formadas, que são engenheiras, que são, sabe? E você tá aí sem perceber que você tem essa possibilidade de passar uma mensagem por meio de uma atleta que estudou, que viveu uma experiência fora do país, sabe? Acho tão surreal isso, assim. Não, é muito surreal, né? Porque é justamente esse, sim, o debate, né? Que a gente... No AppCast, a gente gosta muito de discutir o mercado. Gosta não, né? O nosso papel é discutir o mercado e falar justamente, assim, também dessas brechas que ainda existem, sabe? Desses furos, na verdade, né? Que existe. E a gente está justamente discutindo, né, um baita de um potencial de público que as marcas poderiam estar investindo, de novo, também não só necessariamente o futebol feminino, mas a mulher que gosta de esporte e as marcas não conseguem. A gente percebe que, assim, as marcas têm dificuldade de se relacionar com esse público. Tem. E Eu acho legal também destacar, Carol, algumas iniciativas que dá para partir de confederação e de federações, né? Então, quando a gente fala de Federação Paulista, que é a federação que organiza o Campeonato Paulista Feminino de maneira mais longeva, desde os anos 90, teve ali uma pausa, porque é isso, né? O Campeonato das Mulheres acontecia e depois sumia. E depois volta de novo. Mas o Paulista Feminino, ele tem uma história muito maior, né? De estar nativa e etc. É um campeonato que paga mais do que o Campeonato Brasileiro. E a federação, ela oferece diversos cursos de capacitações para as mulheres que desejam atuar. Porque, assim, a sua carreira de jogadora dura 10 anos, 15 anos. Pois é, né? É uma coisa que tem uma vida útil bem curta, porque
uma exigência absurda, né? Sim. Física, né? E depois disso você vai fazer o quê? Exato, essa é uma grande questão do atleta, Do né? atleta, do homem e da mulher. Porque você começa na base, né? Ainda tem Muito novo. muito novo. Às vezes você vai lá com 10 anos. Lógico que na base todos os clubes oferecem a possibilidade do garoto ir para a escola e concluir o fundamental ali. Mas assim, pensar em faculdade. Quem pensa? Quem consegue fazer uma faculdade jogando quarta e domingo em cada lugar? Viajando, isso. Não existe. Então eu acho que, além de algumas atletas terem formação, por exemplo, a Rafaele, zagueira da seleção, ela é formada em engenharia nos Estados Unidos. No tempo que ela estava lá, acho que é nos Estados Unidos, gente, posso estar doida. Ela se formou, estudou, né? Então ela é uma mulher que tem uma capacitação. A Aline Milene, do São Paulo, também estudou, se formou. Mas o que eu quero dizer é que a Federação Paulista capacita mulheres para diversas áreas que ela deseja atuar, sei lá, como uma dirigente, como árbitras. Sim. Tem mulheres que querem se tornar árbitras, como uma gestora de clube. Então, ali, de curso em curso, você vai aprendendo, né? Não é só faculdade que te dá experiência, né? Tudo que você viveu ali dentro como personagem, né, principal, como jogadora, também te traz experiência, né? Então, acho que é bom falar dessas iniciativas. A CBF também tem cursos para treinadora, licença A, licença B. São cursos caros, é bom falar, né? Que às vezes mulheres não conseguem pagar, nem homens, né? Porque Tá difícil. mas quando você faz como jogador, você pode ter uma bolsa, você pode ter um auxílio. E eu acho importante as mulheres pensarem nisso, porque também a gente tá falando de futebol feminino, mas a cadeia precisa de mais mulheres, né? Na gestão. Quantas presidentes de clube a gente tem hoje? Você pensa? Quando você pensa em quem? Na Leila. Só tem do meu time. A Leila. A gente teve as mulheres presidentes, né? A gente teve a Marlene Matheus, nos anos 90, que era presidente do Corinthians. A gente teve Patrícia Morim, que é uma atleta olímpica, foi presidente do Flamengo. Mas, assim, são Muito poucas, pontual, né? E quando você vê a Leila ali, num clube do tamanho do Palmeiras, e com o preparo que ela tem. Não tô aqui entrando no mérito se gostam ou não gostam dela. Não, mas ela realmente é muito preparada para o que ela tá fazendo ali, para a função que ela tá exercendo. E não é uma mulher do futebol. Não é uma mulher do futebol, é referência. E eu acho que ela trabalha muito bem o clube nessa questão de patrocínios. Eu acho que, no geral, tô falando, tá? Não tô falando só do feminino. Mas é que eu tô querendo dizer que é justamente isso. Tem uma baita visão. É isso. Tem uma visão... Ter a Crefisa no Palmeiras deu quantos títulos pro time, né? Então as meninas também têm esse patrocínio, também vai para elas, lógico, é uma parte muito menor, né? Mas tá lá com tá elas. ali no hall, e a Leila é muito preparada para falar sobre qualquer assunto. E ver uma mulher ali, né, desafiando o status quo. Amiga, ela já falou de racismo, ela já falou de assédio, ela já falou... Comprou uma briga gigante, está comprando com a Conmebol, por causa do caso de racismo contra o Luigi. Então, assim, é disso que o futebol precisa, entendeu? E, assim, são anos comandados por homens que ficam naquela da nota, vamos emitir uma nota. É ação prática. O que a gente vai fazer? Não vamos mais jogar esse campeonato. E ela tá fazendo, né? Isso, exatamente. E assim, você tem alguma campanha? Porque é isso que a gente tá falando, né? Justamente desse ruído, das marcas não conseguirem muito bem se comunicar com a mulher torcedora, ou valorizar o esporte feminino, né? Da mesma maneira que o masculino. Quando a gente fala de publicidade, tem alguma campanha que te marcou, que você olha e fala assim, putz, isso aqui ficou legal, isso aqui ficou bem feito, acho que é uma boa referência? Eu vi algumas campanhas. Pode falar marca aqui? Pode. Eu vi algumas campanhas da Nike há uns anos atrás, falando da força feminina, né? The Force is Female, alguma coisa assim, né? E que mostrava o quanto as mulheres também são fortes para jogar o esporte, né? Porque existe muito esse jeito pejorativo de dizer. Você chuta que nem uma menina. Isso, a questão do corpo, da força, Por isso que né? surge aquele ditado, jogue como uma garota. O que é jogar como uma garota? Jogar como uma pessoa, né? Nossa, você chuta igual mulherzinha, você faz não sei o quê. Como se fosse pejorativo ser uma mulher jogando, né? E a Nike reforçou muito essa força feminina quando a gente fala de Serena Williams. Você sabe que essa mulher Nossa, a Serena Pô, é só a Serena Williams. Ela é só a Serena exato. Williams. E eu até pesquisei aqui, falando disso, para não errar, falando com você, né? A patrocinadora da França, da seleção francesa em 2023, usou a inteligência artificial para promover
a seleção às vésperas da Copa, né? Era uma campanha da Orange, que é empresa de telefonia, em que ela colocou alguns lances de esporte masculino, mas sem aparecer o rosto dos homens, assim, tipo, Não dava pra sombras. saber que era homem. Exatamente. E aí, eles foram feitos pelas atletas. As atletas fizeram um movimento. Ah, mas assim, não dava pra você saber se era um homem ou uma mulher. Isso, Eles usaram o exatamente. movimento da mulher, mas usaram uma IA ali pra disfarçar. Com a ajuda da tecnologia, a Orange pôde recriar esses lances, substituindo o rosto e as características físicas das jogadoras pela fisionomia dos homens. Eram os lances das mulheres com a fisionomia dos homens, entendeu? Tá. E aí era isso. Na Orange, quando apoiamos os homens, apoiamos as mulheres. Porque é isso, né? A gente, quando fala de igualdade de gênero, é de apoio, Eu né? acho que aqui um pouquinho antes, né, nos bastidores, antes da gente começar a gravação, acho que foi essa que vou trazer o Bruno aqui, eu não sei entrar na conversa, Bruno, mas acho que foi essa campanha que você comentou que ganhou Cannes, né? Eu? Foi essa. Isso aqui, gente, é só um improvisozinho aqui. Mas é porque um pouco antes da nossa conversa... Sim, a gente mencionou, né? O Bruno comentou. Então, é essa campanha. Chegou a ganhar Cannes lá. Exato. Eu não tava ligando quando ele falou que era essa. É essa campanha. Então, eu achei muito legal esse tipo de comunicação, porque mostra que, cara, o que eles fazem, eu também posso fazer, entendeu? Não é porque eu sou uma mulher que eu não sei jogar bola, que eu não sei aplicar um vazare, que eu não sei dar um slash num jogo de tênis. Então, assim, a gente tem que admirar mais as mulheres também, né? E esse também é um trabalho, Carol, de fazer as crianças, né, os garotos ter referências femininas. Mas para isso a gente precisa apresentar para eles, né? Exato. Precisa estar na TV, precisa estar numa campanha publicitária, você precisa ir num auditório ver uma palestra e ter uma mulher ali falando. Para uma mulher ser presidente do clube, ela precisa ver que tem uma presidente do clube ali, né? Então, para uma mulher, para uma menina sonhar em ser uma Marta, ela tem que assistir a Marta. Exatamente, tem que ter referência, né? Exato. Senão você sonha com o quê? Se você não tem uma pessoa igual. Não, aí você vai sempre sonhar, né? Ai, quero ser o Pelé, quero ser o Ronaldo, nada contra, amo eles, mora no meu coração. Mas assim, eu sou uma menina. Quem que eu posso me inspirar, né, como mulher? Minha luta é muito diferente da dele. Primeiro porque o menino nasce chutando bola. A menina ganha um fogãozinho. Ah, é Bonequinha. verdade, né? Eu tô lendo um livro, assim, também, trazendo aqui um pouco pra conversa, tô lendo o livro do Winnicott. E ele tá falando, eu tô lendo justamente essa fase, as primeiras fases da infância, e ele cita que, geralmente, né, quando é neném, dá aquele primeiro brinquedinho que o neném se apega, o dos meninos, geralmente, são brinquedos que ele até se refere a brinquedos duros, né? Esses de Sim. plástico duro, e o das meninas são familhinhas. Panelinha, bonequinha. Bonequinha. Já deu uma panela e um filhinho pra já deu um cuidar. filhinho pro neném, cara. Tem um vídeo muito icônico que a gente até fez algumas dissertações sobre ele, bem antigo, do Cristiano Ronaldo. Ele tem 2 filhos. Ele tem, sei lá, quantos filhos ele 1000 tem? filhos. 4 filhos. Mas ele tem 2 bem da mesma idade, assim. Não sei se eles são gêmeos. Um menino e uma menina. E aí tem um vídeo que ele tá brincando com os 2 filhos e ele tá rolando a bolinha pro filho, tipo, chuta, Mateu, acho que é Mateu o nome dele. Aí o menino, ele rola a bola, o menino chuta a bola. A menina, ela tá do lado. Em nenhum momento ele fala pra ela, chuta a bola, e ela fica assim com a perninha. Ai, gente, ela quer chutar a bola. Querendo chutar, ela quer chutar a bola. E ele só rola a bola, o menino chuta, ele fala, aí ela fica assim. Pô, amigo, me ajuda a te ajudar também, né? É muito real aquilo. Aí ela vê que ele não rola a bola pra ela, ela vira pra trás. O que que tem ali atrás? Uma vassoura, uma boneca. Ela vai brincar com os brinquedinhos dela. Ah, que triste, gente. Mas é assim que É. começa, entendeu? Se você tá numa casa que o brinquedo do menino é a bola e da menina é a boneca, ela vai crescer entendendo isso. Eu, graças a Deus, chutei bola na minha casa. Ah, eu também Então- chutei muita bola em casa. Jogava futebol com os meus irmãos. Gratidão aos meus pais. E eu também foi isso, né? Tipo, eu trazendo. E não abri a mão das minhas bonecas também, tá? Gostei muito de ter eu- minhas Barbies também, assim. Eu tive uma Barbie. Nossa, eu Você tive teve a casa, várias. eu tive a Você casa. eu tinha sorveteria. Eu tive a a sorveteria e uma Barbie. Isso eu tive. Tudo da Barbie. Mas é isso, eu sou palmeirense, cresci de uma família palmeirense. E realmente, assim, desde muito nova, tive dificuldades pra comprar uma camisa do Palmeiras. Sim. Pra ir no
estádio, eu nunca, assim, só com mulheres eu nunca fui ao estádio. Só Todas as com- vezes que eu fui ao estádio, fui acompanhada de homens, A né? segurança dos homens. E eu realmente percebo que, assim, a gente tem, né? Acho que até também como consumidora de esporte, você acho que muito Na mais Copa, do que você vai eu. sozinha pro jogo de futebol, aqui na nossa Copa. Feminina. É. Dá pra ir, Imagina né? você indo, linda. Dá pra ir tranquilamente, né? Amiga, tudo. Mas assim, eu realmente, assim, a gente conversando, na minha cabeça tá fazendo uma retrospectiva, assim. E em quantos momentos da minha vida eu tenho que foram marcados pelo esporte. E são muitos os momentos, né? Então, desde muito nova, quando a minha família inteira parava para assistir Fórmula 1. Uhum. E aí teve a morte do Senna. Ai, que triste. Aí depois da morte do Senna, tanto que nunca mais eu me reconectei. Eu sei que agora tem uma onda muito forte com a Fórmula 1 e eu vejo que tem muitas mulheres fãs de Fórmula 1. Muitas. E aí depois veio muito forte a questão do futebol e toda a minha família é palmeirense, então as finais de campeonatos, Palmeiras e Corinthians ali no começo dos anos 90, tudo muito intenso. E realmente, assim, eu lembro de justamente isso, querer comprar uma camisa e ter que comprar a camisa do menino, ou todas as propagandas, né, tudo que tinha ali, isso, assim, vindo na minha cabeça agora, nunca me senti no sentido que, assim, cara, tá falando comigo, isso. né, e, assim, hoje eu me relaciono muito menos com o esporte, e eu acredito que é muito por conta disso, assim, sabe? De não me sentir representada, Você de se não afastou. me sentir... Eu acabei me afastando, né? E eu acho, assim, que... eu acho triste, porque você desincentiva, né? Do ponto de vista, assim, da mulher querer fazer parte desse ambiente. Mas, de novo, gente, a gente tá falando de mercado, a gente tá falando de dinheiro. Eu sou uma pessoa, acho que poderia estar consumindo muito mais marcas que se relacionam com o esporte, mas eu acabei me afastando do esporte, né? E eu fico pensando assim, quantas mulheres, quantas meninas... Porque assim, a gente tem um cenário também, ao longo dos últimos anos, a mulher ela foi conquistando uma independência financeira que não tinha, né? Que na verdade está mudando muito. A gente vê esse quadro da autonomia, da independência financeira acontecendo nos últimos 20 anos, 15, 10 anos mais. Uhum. Então as mulheres têm dinheiro para comprar, têm dinheiro para consumir, dinheiro. para consumir esporte, para consumir produtos de esporte ou patrocinadores do esporte, né? Sim. E eu acho também que o esporte, ele tem um discurso muito legal, assim, né? Muito positivo quando a O gente esporte vende muito. vende, porque é trajetória, né? Então, É a jornada do herói. Exatamente. Pronta, feita, entregue. Se você pega a trajetória da Raíssa Leal, uma fadinha, uma menina com roupinha de fadinha. É demais o vídeo dela pequenininha, andando de skate, Né? lá que viralizou na internet, e depois ela tá na Olimpíada. É isso. E hoje ela Ganhando medalha. Hoje ela é uma garota de 16 anos, assim, muito consciente. Porque eu acho também, Carol, que a gente, né, é de uma época em que o bullying era piada, entendeu? E tudo era permitido, né? E que toda provocação e tudo era muito aceito. Lógico, ninguém era a favor, mas havia uma passada muito de pano ali, muito né? grande. E muito essa coisa de que terapia é pra gente que é doida, pra gente que é desequilibrada. Então eu acho que hoje a questão de saúde mental entre os atletas também é uma pauta que foi muito levantada pela Simone Biles. Isso que eu ia falar, Simone Biles chegou a mulher. parar, Exatamente. chegou a não participar de uma Olimpíada, né? Isso, Pra exatamente. cuidar da saúde mental. E depois Sim. voltou avião, né? Como ela é sempre. Exato. Então eu acho que também tá tendo essa mudança de mentalidade nos atletas, porque por muito tempo eles foram tratados como máquina. Querida, hoje você vai jogar, amanhã você vai jogar, amanhã você vai... E assim, se você pensar na carreira da mulher, ai, tem tantas camadas. Tem. Mas eu quero. Não, vou te cortar, porque eu quero trazer um gancho. Você falou da Simone Biles, né? A Simone Biles é um ícone. E lá nos Estados Unidos, ela financeiramente, eu lembro que durante as Olimpíadas saíram cifras e ela ganha tanto quanto um homem atleta que tem a mesma visibilidade. Você acha que tem essa diferença com relação às marcas? Tipo, quando a gente olha para recortes de países, tipo, nos Estados Unidos investe-se mais no esporte feminino, Eu acho que eles têm no uma marketing, cultura, tem mais cultura do que se a gente comparar com o Brasil. Porque eu lembro que isso foi uma coisa muito discutida agora nas últimas Olimpíadas, sobre justamente as cifras das marcas patrocinando a Simone Biles. Era uma coisa assim gigantesca. Sim. E realmente era bem equiparado com homens. É que assim, Simone Biles ganhou tudo, né? Sim. Se você não vai dar bola pra essa mulher, acabou, né? Mas são culturas, né?
nos Estados Unidos, o futebol, que é o soccer, é das mulheres. É das mulheres, não é verdade? Quem lota estádio, quem são conhecidas são as mulheres da seleção norte-americana. Por quê? Porque elas são multicampeãs. Tem, sei lá, 4 títulos olímpicos, campeã mundial 5 Então vezes. elas movimentam o dinheiro. Elas que movimentam o dinheiro, elas que levam o público pro estádio. O futebol masculino é inexistente, é nada. Às vezes nem vai pra Copa, nem disputa. Então, assim, elas que dominam a ginástica. Os homens também têm ali um destaque, mas as mulheres da ginástica norte-americana são campeãs de tudo. Então, tem essa. O vôlei dos homens começou a crescer ultimamente, mas as mulheres, né, as chicleteiras que elas chamam, que elas ficam mascando chiclete. Elas chamam de chicleteiras? As brasileiras chamam elas de essas chicleteiras que mascando chiclete. Então, assim, tem culturas e tem essas diferenciações, né? Então, é isso, falando desse ponto, né? Aqui no Brasil, o futebol é dos homens, não tem como. E assim, vai mudar quando as mulheres ganharem, porque as mulheres nunca ganharam um título mundial e nem olímpico, né? Elas são vice-campeãs mundiais e vice-campeãs não lembrar daquele recorte que você falou também no começo, né? De quando que começou... Sim, anos de proibição. Estamos falando de 7 edições de Copa, né? É, muito recente. É isso. O Brasil também demorou para ganhar uma... né? A Copa dos Homens começa em 30. O Brasil ganha em 50, 60, 70. Então tem um gapzinho. Mas, assim, o que eu tava querendo dizer, que eu perdi até o fio da meada, é que tem essas particularidades em cada país. Mas entrando nesse lance da saúde mental, eu acho que hoje as mulheres se sentem mais preparadas para falar sobre isso, né? Então, quando você vê a trajetória da Raíssa, que começa como uma fadinha e hoje ninguém mais chama ela de fadinha, porque ela já é Raíssa Leal, né? É a Raíssa Leal. Ela campeã mundial. Tem medalha. E eu acho legal que, assim, toda vez que fala da Raíssa Leal, eu já lembro da Nike. Exato, porque pegou ela ali no início. Pegou ela no início e transformou exatamente. Ela, né? Não consigo, sei lá, se um dia ela trocar de patrocínio, pra mim, a Raíssa Leal tá muito associada à Nike. Tá muito associada. E também a Nike investiu nela criança, né? Quando viu que ela já tinha um potencial. Nova. Então eu acho que hoje, quando você vai conversar com ela, ela é uma menina que ela respeita você ali, né? A gente entrevistando ela ali. Pô, quando ela ganhou a medalha, eu fiquei acho que 2 horas em pé. Pra conseguir entrevistar. Porque daí leva... Porque o mundo inteiro foi falar mas aí não. Aí foi depois da competição, os brasileiros vão até a Casa Brasil, que é o lugar onde eles decidem entre pra gente ter a possibilidade, né? Só que chega lá, ela tem que falar com o patrocinador, ela tem que falar com a Fátima Bernardes, ela tem que falar com o Galvão Bueno. E os jornalistas ali, ó, Vibradoras, a Band, a Record, todo mundo esperando a Raíssa. E ela vem... E ali é muito bom, porque o jornalista, quando ele trabalha em banda, ele se organiza, né? Tipo, vamos organizar aqui o que cada um vai perguntar pra gente não fazer pergunta repetida. Isso é muito legal. Não, o que você vai perguntar? Então eu vou perguntar. Quando eu tô numa Olimpíada, como Vibradoras, eu quero dar o meu recorte feminino pra ela, né? Então... O que você perguntou pra ela? Eu perguntei pra ela quais eram as referências femininas dela. Que legal. E você lembra o que ela trouxe? Você lembra disso? O meu recorte, todo mundo usou, tá? Todos os veículos pegaram o recorte. Rodou. Porque todo mundo tá ali, todo mundo vai usar a pergunta de todo mundo, né? E aí ela falou das referências dela, de Bia Haddad. Que legal. Estive com as meninas, eu também gosto muito da Ari Borges, do futebol, que a gente também é do Maranhão. Então ela soube responder referências femininas. Às vezes você pergunta isso para um homem... Não sabe responder. Porque as referências dele são masculinas. Claro. Então aí você começa a ver a trajetória dessas atletas que são preparadas psicologicamente, que desde o começo tem a Rebeca. As mulheres estão preparadas para representar marcas. Um ponto é esse. Preparadíssimas. Gente, Rebeca, Raiz. Só que assim, são mulheres que ganharam destaque. Bia Souza, do judô, uma mulher preta. Pode falar palavrão? Não pode. Não, forte demais. Só que assim, ganharam medalhas e ganharam possibilidades, patrocínios, mas assim, e quem não ganha medalha? A trajetória tá invalidada, né? Acho que a gente também tem que olhar para essas histórias bonitas do esporte, sabe? Amiga, a conversa está maravilhosa. Dá vontade de ficar aqui mais muitas horas falando sobre mulher, esporte,
dinheiro que isso gera, Um né? terreno muito fértil, Um Carol. terreno muito fértil. E nos próximos 2 anos, se as marcas se atentarem, começarem a largar na frente, falar de... Se quiser falar de Copa do Mundo Feminina, pode colar com nós aqui, que a gente comunica perfeitamente, porque a Copa pra gente começou no dia em que foi que anunciado. anunciou, né? Pra gente finalizar nossa conversa, eu queria muito que, assim, você trouxesse uma reflexão pra gente sobre, assim, o que que uma marca perde, tanto, assim, por não apoiar o esporte feminino, né? Não só o futebol, mas o esporte feminino, ou olhar pra mulher enquanto fã de esporte. O que se perde com isso? Ai, cara, eu acho que perde tantas possibilidades, porque as mulheres, elas têm trajetórias, né? Elas vencem proibições, elas vencem limites de corpo. Lembrando que mulheres também desejam ser mães. E para ser mães, elas precisam pausar suas carreiras. Muitas delas não têm essa segurança trabalhista, né? Sim. De ter uma licença e tal. Então, assim, a luta delas já é 2 vezes mais difícil, né? Então, eu acho que a gente tem muitas histórias inspiradoras. Tem mulheres que fizeram história aqui na história do esporte brasileiro, que estão vivas para contar, para serem celebradas. Então, eu acho que perde um ambiente muito saudável e muito rico, né? Porque as mulheres, elas sabem que elas vão ganhar menos, que elas vão ralar muito mais, mas elas estão ali, mesmo sem garantias, né? Então, quando eu vejo aqui que a gente está acontecendo, que a gente está perto de acontecer uma Copa do Mundo há 2 anos. Nossa, muito perto. 2 anos, meu, já dá pra marca fazendo ativação. E Já dá pra marca assim- começar justamente a se conectar com essa imagem. Já dá pra marca começar a pensar em vender coisas. Clubes, formar atletas, né? Formar atletas, mas Base, assim. tudo isso. Isso, mas olhando realmente assim pra esse lado mercado. mercadológico. Sim. Eu vejo assim. Cara, é aquilo que a gente já falou. A mulher tá disposta a consumir. E a mulher fã de esporte. Ela poderia muito bem já estar comprando e Já, consumindo produtos sim. e marcas que já estão se relacionando com isso, né? E Não, e eu espero que a chave não vire às vésperas da Copa. Eu acho que tem que ser uma construção. Tanto de projetos sociais que recebam meninas para começar a praticar o esporte, sabe? A Marta foi quem ela foi na cara e na coragem. Ela não teve uma base que Nossa, preparou bem ela. boa, né, cara? E 6 meses. Ela entrou 6 num- vezes melhor. Ela no entrou num mundo. ônibus de Maceió pro Rio de E Janeiro foi- com 13 anos. Ah, Foi jogar, sozinha, né? sozinha. Então, a história da Marta é inspiradora? É legal, mas, porra, ela precisava sofrer desse jeito? Então, eu acho que a gente precisa dar mais acesso para as meninas se desenvolverem no esporte. E, claro, isso com condição financeira, com marca... Patrocínio, com iniciativas, com base. Vamos abrir um centro de excelência. Vamos capacitar mulheres. E, assim... E a cadeia do esporte, ela gira para as atletas, mas ela gira para as mulheres que trabalham em torno do esporte. Então, assim, eu que sou uma jornalista, a outra que é uma administradora, a outra que trabalha com marketing, uma TV, mil coisas, sabe? Tem mulheres que querem trabalhar ensinando esporte para alguém, querem ser uma professora. Pois é, né? Entendeu? Então, move toda uma cadeia de mulheres que começam a se emancipar. Empresas de assessoria de imprensa para atletas. Isso, e a gente tem que sempre que coisa. lembrar que, assim, né, a emancipação feminina, ela contribui para a economia como um todo. Total. E mulheres são chefe de família também hoje em dia, né? Então, O dinheiro tá na mão da mulher também. tá na mão da mulherzinha que faz o brigadeiro ali, vem. Tá na mão dela. Como da Isso. menina, da mulher que se formou e que tá aí falando 3 línguas e que pode ser uma gestora, que pode ser uma dona de clube, pode ser uma administradora, uma árbitra, uma técnica. Tantas possibilidades, né? Então eu acho que o que eu queria mesmo é que a gente não falasse de Copa faltando 6 meses para a Copa. E o que eu queria também é que depois da Copa isso morresse. Manda seu recado pras marcas, aproveita, fala marca. Marcas, queridas! Não, marcas, público, né? Cadeia do esporte. A gente tá falando de futebol, é uma Copa do Mundo de futebol, mas clubes, mulheres que desejam trabalhar com esporte, se capacitem. Para quando essa oportunidade chegar aqui, vocês conseguirem trabalhar num clube, numa federação, numa confederação, no COB, na CBF, né? Num clube. Então eu acho que tudo faz acontecer, tudo gira, né? E as marcas, principalmente, né? Tantas iniciativas, tantas mulheres fazendo as coisas na cara e na coragem. Tem, gente, tanta história de mulheres que
treinam projetos sociais, compram colete, compram bola. Do dinheiro do bolso. Cedam materiais esportivos para iniciativas, entendeu? Uma bola, um colete, uma chuteira, meu Deus. Uma chuteira, né? Então, assim, tantas coisas podem acontecer, né? Então, e também queria que a Copa deixasse legado. Que legado que você acha Não, que legado de fortalecer ligas de futebol feminino, entendeu? Que a gente dispute horário nobre de transmissão com masculino, que as pessoas queiram ver o futebol feminino, que entendam que é um ambiente muito competitivo, muito saudável, muito frutífero, que tem anunciantes, que tem após-jogo o troféuzinho com marca ali, backdrop. Momento, marca X, Isso. como é que fala lá do jogador que ganha o troféuzinho? Craque do jogo. O craque do Isso jogo. tem até no feminino, mas assim, dá pra ser maior, entendeu? Acho que a gente tem que colher, plantar. São 2 anos pra plantar. Plantar, né? E a vida inteira pra colher. É. Entendeu? Tô com você nessa, concordo. E acho que a galera tá vacilando aí, tá perdendo um espaço, e como a gente já falou, né? Perdendo espaço importante. E Sim. você incentiva uma categoria que tá ali, né, ainda escanteada, Sim, né? Usando sim. aí os termos Exato. do E eu acho futebol. que também, Carol, com essa possibilidade do futebol feminino abrir espaço nas mídias de cobertura, são tantas as mulheres que trabalham com futebol feminino. Se você for num jogo como imprensa, você vai ver. Quanta mulher faz o futebol Gente, acontecer? quanta mulher, tanto no masculino como no feminino. Tem muita mulher fazendo futebol acontecer. E é muito mais aberto para as meninas estudantes que estão saindo de uma faculdade, querem trabalhar como setorista, querem ser repórter. O futebol feminino abraça essas meninas, né? Então, acho que também é uma possibilidade de capacitar jornalistas, de preparar meninas para serem narradoras, comentaristas, analistas, e que elas possam ocupar postos de comunicação, Sim. de opinião. Porque é comum a gente ligar a TV e ver o Galvão, o Maestro Júnior, o Caio Ribeiro, comentaristas, narradores consagradíssimos, mas assim, ainda há uma resistência da narração feminina, Tem mesmo. porque, né, mulher... Amiga, a gente tem que encerrar esse programa. Então você me chama Vamos numa nessa. parte 2, A gente porque chama a parte tem 2. muito pra falar. E com certeza a gente ainda tem muita coisa pra falar. E onde a gente te encontra? A gente aí, vocês me encontram nas redes sociais, no Dibradoras, então Instagram, YouTube, tem alguns podcasts gravados, quando a gente gravou lá num passado não muito distante. A gente tá nas redes, dibradoras.com.br também site, nas coberturas, e é isso. Em na todos rede os social, lugares. em todos os Então, gente, quem não conhece, quem ainda não segue, segue lá Dibradoras. Segue também @appbrasil. Segue a agência Mr. Da Vinci. E é isso aí, galera. Muito obrigada, amiga. Obrigada a você Obrigada, pelo Roberta espaço. Nina, Dibradoras. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. E vai ter bastante trabalho nesses próximos Vai 2 anos, né? Vai ter, sim. E, gente, obrigada. Até o próximo PPcast. Tchau.